E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites, análise de jogos, sugestões de apostas para os jogos do dia 13 de agosto de 2022, beleza? E antes de iniciar o vídeo aqui, quero fazer 3 pedidos a vocês. O primeiro deles é que você se inscreva no canal, esse canal é um canal novo, separei meu canal de conteúdo e agora nesse canal aqui eu só vou publicar vídeo de palpites, beleza? Então se você quiser receber palpites diários, é importante que você esteja inscrito, né? Se inscreve no canal, deixa o like, aperta no botão de gostei aí e também comenta alguma coisa, independente do que seja, comenta sobre os jogos, comenta sobre o que você achou do vídeo, comenta sobre essa camisa linda aqui, ó, do Chivas Guadalajara do México. Inclusive hoje tem muitos jogos aí, muitos palpites para vocês. Já deixa o gostei, se inscreve no canal e deixa seu comentário, beleza? Isso é muito importante para que você possa fazer parte dessa família, né? Essa alcateia aqui, que os lobos juntos vão se juntar e em busca dos greens, beleza? Nós unidos somos muito mais fortes, vocês sabem disso, né? Então vamos lá, começando pelo Campeonato Argentino, nós teremos aqui o jogo do Defensa e Justicia contra o time do Tigre, né? O Defensa e Justicia é uma equipe que tem um aproveitamento muito bom dentro de casa. Vou abrir aqui os últimos jogos para que vocês possam dar uma olhada. Olha só, o Defensa e Justicia não perde já há 6 partidas, né? Ele empata bastante, mas também não perde. Já o Tigre é um time que não vence fora de casa, já são 5 jogos sem vencer. Por isso que a minha sugestão de aposta aí vai ser a dupla chance do Defensa e Justicia, o DC, né? O Defensa e Justicia para vencer ou empatar, até porque esse jogo aí, o Defensa e Justicia tem um leve favoritismo no meu ponto de vista, por mais que o mercado coloque as odds do Tigre um pouco mais baixas, mas eu acredito que o Defensa e Justicia tem um potencial para vencer ou empatar, e essa é a primeira dica de aposta que eu deixo para vocês, beleza? No jogo do Rosário Central contra Barraca Central, nós teremos aí um jogão, né? Um clássico, e nessa partida o Rosário Central tem como treinador aí o Tevito, Carlitos Teves. Não sei se vocês sabiam, Tevito que jogou no Corinthians bastante tempo, Manchester City, Boca Juniors. Ele agora é treinador de futebol e treina esse time do Rosário Central aí. E para essa partida, né, eu vejo um leve favoritismo do time do Rosário Central. Vou abrir aqui para que vocês possam ver como é o aproveitamento do Rosário dentro de casa. É um time que só perdeu 2 partidas, né, como mandante, enquanto que o time do Barracas ele só venceu uma como visitante. Então assim, por ser um jogo duro, um jogo equilibrado, o Rosário Central está aqui como favorito nas odds, mas uma boa opção e segura também para essa partida aí é o empate anula Rosário Central, né? O draw no bet, o empate não tem aposta. Se o Rosário Central vencer, ganhamos a aposta. Se der empate, a aposta é devolvida, a nossa stake é devolvida. Então fica essa dica aí para vocês, beleza? No próximo jogo às 18 horas nós teremos aqui o Lanús contra o Independiente, né? Duas equipes muito tradicionais no futebol argentino, um jogo pegado, um jogo muito equilibrado, um jogo duro no meu ponto de vista. Inclusive o mercado também acha isso, né? Olha só, oferece odds de 2,80 para um lado, 2,70 para o outro. Duas equipes que vêm em uma sequência péssima de jogos, não vencem há bastante tempo. Jogo muito importante para as duas equipes, por isso que eu vejo valor aí no empate, né? Empate seco mesmo, empate sem cuspe, né? A opção X aí, ó, paga 3,10. Essa é a minha dica de aposta que eu deixo para você. Claro que quando você for apostar no empate, você nunca coloque a stake que você colocaria nos outros jogos, né? O empate é uma aposta um pouco mais arriscada. Tem valor? Tem, no meu ponto de vista tem, dentro da minha análise, o jogo equilibrado, tem grande chance de empate aí, odds altas, odds boas, acima de 3, mas não coloca o valor inteiro da sua stake, entra aí só com meia unidade, beleza? Então essa é a minha dica que eu deixo para vocês. E para finalizar aqui os jogos do Campeonato Argentino, nós teremos o jogo do River Plate contra o NUB, né? O New Old Boys. E esse jogo aí, o River Plate entra como favorito, vai jogar dentro de casa, uma equipe que vem oscilando bastante. Inclusive, as duas principais equipes do Campeonato Argentino, né, Boca e River, são as equipes que estão oscilando bastante. Nós temos aí o líder do campeonato, o Atlético Tucumã. E aí, para essa partida, o River Plate deve vencer. Eu acredito que ele vença, tem valor essa odd. A vitória do River Plate é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? E é basicamente isso. Pulando aqui agora o Campeonato Argentino, vamos para o Campeonato Brasileiro, né? Analisar primeiramente a Série A, depois
a Série B. Como eu falei para vocês, rodada cheia de jogos, né? Já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu comentário também para agregar no engajamento. Esse aqui é um canal novo, então quanto mais você interage, mais o YouTube divulga para outras pessoas. Na partida do Goiás contra o Avaí, o Goiás, dentro de casa, tem um leve favoritismo diante do Avaí, né? O Avaí é uma das piores equipes da competição e jogando como visitante, pior ainda, né? Aí que complica muito a vida do Avaí. O Avaí já vem de 4 derrotas seguidas jogando como visitante. Inclusive, como vocês podem ver aqui, ó, o Avaí como visitante, ele tem a segunda pior campanha. Ele conquistou apenas 4 pontos, só venceu um jogo jogando como visitante. Já o Goiás é uma equipe que tem ali um aproveitamento mediano, né? Dentro de casa são 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Então assim, é difícil bater o Goiás dentro de casa, né? Por isso que a minha sugestão de aposta vai ficar por conta aí do empate anula a favor do Goiás. O draw no bet, o empate não tem aposta, pra gente ter a segurança aí do empate. Também é uma boa para essa partida, é a opção que eu vejo valor, beleza? No jogo do Corinthians contra o Palmeiras, o jogo da rodada, no meu ponto de vista, o derby paulista, né? Corinthians acabou de ser eliminado da Libertadores diante do Flamengo. Palmeiras acabou de passar de fase na Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. 2 jogos importantíssimos, né, para as duas equipes. E eu acredito que emocionalmente o Corinthians pode estar mais abalado, mas isso é voltado em energia, né, para que ele possa fazer um bom jogo. Até porque foi eliminado e agora tem que fazer uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, né, vem de uma partida muito desgastante por conta das 2 expulsões que teve no jogo contra o Atlético Mineiro, né? E aí teve que jogar boa parte do jogo aí com 2 jogadores a menos. E isso é muito desgastante, né? Para o físico, os jogadores têm que correr o dobro, o triplo para conseguir dar conta e conseguiram passar de fase nos pênaltis. Então foi um jogo muito desgastante para o time do Palmeiras. Eu acredito aí que o técnico Abel possa poupar jogadores. Corinthians também tem um jogo importante no meio de semana na Copa do Brasil, enfrenta o Atlético Goianiense, onde perdeu por 2-0 no primeiro jogo e precisa reverter esse placar. Então é um jogo muito complicado, muito delicado, né? Mas de qualquer forma, se a gente for comparar ali titulares, reservas e time que está jogando melhor futebol, time que é mais bem treinado, eu fico do lado do Palmeiras. Então a minha sugestão de aposta aqui é o handicap 0, é o empate anula a favor do Palmeiras, o draw no bet, o empate não tem aposta. Eu acredito que o Palmeiras não perde esse jogo por conta desses motivos que eu expliquei para vocês, beleza? E aí eu quero saber de vocês, né? O que vocês acham dessa partida? Coloca nos comentários aí para que a gente possa debater. No próximo jogo nós teremos aqui Cuiabá contra o Juventude, as 2 piores equipes do Campeonato Brasileiro, né? E eu falo as 2 piores equipes. O Atlético Goianiense está aqui no meio dessas 2, mas o Atlético Goianiense também está vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? O Atlético Goianiense está nessa situação não é porque o time é ruim, é porque o Atlético Goianiense não tem time para jogar 3 campeonatos seguidos, 3 campeonatos simultâneos, né? Então, por conta disso, o Atlético Goianiense está lá embaixo, mas é um time de qualidade também. E aí nós teremos aí Cuiabá e Juventude. Nessa partida, o Cuiabá, né, jogando dentro de casa, o que leva ele tem um leve favoritismo é basicamente isso, né? É o fato dele jogar como mandante. E como mandante, o Cuiabá ali, ó, perdeu do Fortaleza, mas vinha de uma sequência de vários jogos sem perder, né? Já o Juventude, uma sequência de vários jogos sem vencer, jogando fora de casa. Já são 7 partidas que o Juventude não vence. Então acredito aí que o Cuiabá vence ou empata. E dá pra gente pegar um draw no bet, um Cuiabá empate anula também, que é uma boa opção para essa partida, beleza? Indo agora para o jogo do Botafogo, que é o jogo que encerra o Campeonato Brasileiro da Série A nos jogos desse sábado, né? Nós teremos aí Botafogo contra Atlético Goianiense. Como eu falei para vocês, Atlético Goianiense tá vivo na Copa do Brasil, tá vivo na Sul-Americana, por mais que está na zona de rebaixamento, mas jogou no meio de semana contra o Nacional do Uruguai. Na outra semana tinha viajado para o Uruguai para fazer esse jogo. E agora vai jogar no meio de semana contra o Corinthians também, agora pela Copa do Brasil. Então, tudo indica aí que, por mais que o Atlético Goianiense não poupe para poder escapar da zona de rebaixamento, mas é um pouco complicado manter o foco e o alerta ali nas 3 competições simultâneas. Por isso que eu acredito que o Atlético Goianiense possa sentir dificuldades nessa partida. E o Botafogo, por mais que seja uma equipe inferior, pode levar melhor, se aproveitar disso para poder fazer
um bom jogo e pontuar nessa partida, né? Por isso que eu acredito aí que o Botafogo vence ou empata, e o empate anula Botafogo é uma boa aposta também para essa partida. Beleza? Então é isso, finalizamos os jogos do Argentino da Série A e agora vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, uma competição que muita gente critica, né? Muita gente fala mal, muita gente gosta ou odeia, ame ou odeie a Série B, porque é uma competição bem diferente realmente, é uma competição que entrega valor, que tem muito desajuste e não são todos os apostadores que conseguem se aproveitar disso, né? E aí vamos lá para analisar a Série B agora. Começando pelo jogo do Operário contra o Sampaio Corrêa, esse jogo vai acontecer às 11 horas da manhã. Nessa partida aí eu vejo um equilíbrio muito grande das equipes. O time do Sampaio Corrêa é uma equipe melhor do que a equipe do Operário. O Operário vai jogar dentro de casa, tem um aproveitamento mediano, né, quando joga dentro de casa, não é uma coisa que ele se aproveita muito do fator casa, mas também não é uma equipe que perde muitos jogos. Já o Sampaio Corrêa é um dos melhores mandantes, mas é um dos piores visitantes do campeonato. O time ainda não venceu e é bem difícil que vença contra o Operário dessa vez também. Uma opção que eu vejo como interessante para essa partida é o empate. Eu acredito que tem grande chance de empate, inclusive, como vocês podem ver aqui, ó, o mercado já está se aproveitando disso. O mercado oferecia um odd de 3,15, em algumas casas de aposta já chega a pagar 2,80, né? Então já tem a cotação caindo aqui, mas ainda assim, ainda sendo 2,80, 2,90, no meu ponto de vista tem valor o empate aqui nessa partida. E como eu falei para vocês, entrar com meia unidade, porque é uma aposta mais agressiva, né? Inclusive, se você quiser fazer uma duplinha, né, do empate no jogo do Lanús contra o Independente e o empate no jogo do Operário contra o Sampaio, são só 2 joguinhos, mas você vai ter odds altas aí, como se fosse uma múltipla com vários jogos, só que somente com 2 opções, 2 tendências aí de empate para esse sabadão. No próximo jogo do Tombense contra a equipe do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama vai jogar dentro de casa. Esse jogo vai ser às 11 horas da manhã. Presta atenção para não perder o horário. O Vasco vai jogar dentro de sua casa e é favorito para vencer essa partida, né? Por mais que venha de um resultado muito ruim ali contra a equipe da Ponte Preta, mas a gente tem que analisar bem essa situação do fator casa e do fator fora, né? Então o Vasco, quando joga dentro de casa, ele vence na maioria das vezes, é difícil perder, né? A última derrota foi no Campeonato Carioca contra o Flamengo, contra o bom time do Flamengo, né? Então dá pra ver aqui que o Vasco realmente se aproveita do fator casa, diferentemente da Tombense, que é uma equipe aí que já soma 5 jogos sem vencer jogando fora de casa. O que é que eu acredito que pode acontecer aí? Realmente, Vasco é favorito no meu ponto de vista. Mas a gente tem que analisar que o Vasco, ele vem caindo o rendimento dele, né? Olha só, os últimos 5 jogos o Vasco conquistou apenas 5 pontos. Nos últimos 5 ele só venceu um jogo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A Tombense está vivendo uma fase boa e por isso que eu acredito que o mercado exagerou nas odds do Vasco. Colocou uma linha muito esticada para o Vasco vencer. Eu não vejo valor nessas odds aqui de 1,60 para a vitória do Vasco. Por isso que eu gosto dessa opção de aposta aqui, ó. Handicap asiático mais 1 para a Tombense. Então o que é que significa isso? Se a Tombense vencer, nós ganhamos a aposta. Se a Tombense empatar, nós ganhamos a aposta. Nós só perdemos aí se o Vasco vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória com placar minúsculo do Vasco faz com que a aposta seja devolvida. Por isso que eu vejo bastante valor nessa aposta, porque eu vejo dificilmente aí o Vasco vencendo por 2 gols de diferença, vencendo com facilidade a equipe da Tombense. Por mais que o aproveitamento dentro de casa do Vasco seja muito bom, mas a gente tem que analisar o momento da Tombense e o momento do Vasco, que são distintos, né? Então por isso minha sugestão de aposta é mais 1 Tombense. Próximo jogo que nós teremos é um duelo de 2 equipes nordestinas. Nós teremos aí o Sport enfrentando o CSA, uma equipe pernambucana contra uma equipe alagoana, né? Esse jogo vai acontecer às 16 horas e nessa partida aí, no meu ponto de vista, o Sport tem um leve favoritismo. Olha só o aproveitamento do Sport jogando dentro de casa. O time não perde há bastante jogos, né? São 7 partidas sem perder que a equipe do Sport vem. Já o CSA, como visitante,
nos últimos 10 jogos ele só venceu um jogo ali, que foi contra o Vila Nova. Então, né, são duas equipes que oscilam bastante, mas quando joga nesse tipo de situação, Sport jogando dentro de casa, ele tem um bom aproveitamento, e CSA jogando fora de casa, ele tem um péssimo aproveitamento. Por isso que eu acredito que tem valor aí o handicap 0 a favor do Sport. É a minha sugestão de aposta. O empate anula a favor do Sport. O empate não tem aposta, por isso que eu acredito que tem valor, porque no meu ponto de vista o Sport não perde essa partida aí, beleza? No próximo jogo, Cruzeiro contra Chapecoense. Um jogo bacana de se assistir, né? São duas equipes que já figuraram na elite do futebol brasileiro. Chapecoense infelizmente vivendo um péssimo momento, Cruzeiro vivendo seus momentos ali de reconstrução e fazendo uma excelente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Nessa partida não tem muito o que se falar, Cruzeiro deve vencer, inclusive eu gosto dessas odds aqui, ó, de 1,46 caiu, né? Enquanto eu estava analisando os jogos, estava com odds próximas a 1,60, mas ainda é interessante essa aposta na vitória do Vasco. Eu acredito que o Vasco até possa vencer por 2 gols de diferença, dá para você pegar um handicap mais esticado, o -1, né? Mas minha sugestão de aposta de qualquer forma aí é uma vitória do Cruzeiro que joga dentro de casa, tá certo? Próximo jogo, Guarani contra Náutico. Nessa partida aí, o Guarani, no meu ponto de vista, tem um leve favoritismo diante do Náutico. O Náutico, por mais que tenha vencido a última, né, contra o time do CRB, o Guarani tem um bom aproveitamento ali, né, nos últimos jogos. Se a gente puxar aqui, ó, a forma, na verdade não, né? Eu tô trocando as bolas aqui. O Guarani e o Náutico é um dos piores aproveitamentos da competição até aqui. Inclusive o Náutico venceu a última. Esse joguinho aí, no meu ponto de vista, é melhor deixar de fora, né? Porque, olha só as odds, 2,06 para a vitória do Guarani, enquanto que o Náutico também é um time que tem um time bom, tem uma equipe tradicional, só que não tá vivendo um momento bom. Esse joguinho aqui, no meu ponto de vista, é o joguinho pra gente deixar de fora, tá certo? Às vezes a melhor aposta a se fazer é não fazer nenhuma aposta, preste atenção nisso. Próximo jogo, CRB e Grêmio. E agora sim, né, o jogo do Grêmio é que eu acredito que tem valor aqui, pegar alguma coisa a favor do Grêmio. O time do Grêmio não perde há bastante jogos, inclusive vem cumprindo os handicaps quando joga dentro e fora de casa, né? Já o time do CRB perdeu aí, já soma 3 jogos sem vencer, perdeu para o Vasco, empatou com a Ponte e perdeu para o Náutico na última partida. Por isso que eu acredito aí que o Grêmio, mesmo jogando fora de casa, ele consiga vencer ou empatar e se aproximar aqui do líder Cruzeiro, né? Então minha sugestão de aposta aí é o Grêmio DNB, Grêmio empate anula, tá certo? E aí com isso finalizamos nossa análise da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora para o campeonato final que nós teremos aqui nesse sábado, repleto de jogos, né? O Campeonato Mexicano, que é justamente um time que eu estou vestindo a camisa, que é uma equipe mexicana, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. O primeiro jogo do Campeonato Mexicano são jogos que geralmente começam um pouco mais tarde. O primeiro jogo que inicia aqui às 19 horas é o time do León enfrentando o Mazatlán, né? Nessa partida aí, o Leão já estou falando brasileiro, né? O Leão, o Sport Recife, mas na verdade é o Leão. É o Leão que joga dentro de casa, no meu ponto de vista, tem um leve favoritismo diante do seu adversário, né? Uma equipe que conseguiu acumular alguns pontos aí até aqui na competição, mas que vai enfrentar um adversário cascudo, né? Não vai ser um jogo fácil não. Por isso que eu acredito que o mercado exagerou nessas odds aqui, colocando a 1,69 a vitória do Leão. E eu vou deixar a dica para vocês aqui, ó, handicap asiático +1 a favor do time do Mazatlán, da equipe visitante. Eu acredito que ele não perca por 2 gols de diferença. +1 é minha sugestão de aposta nessa partida, tá certo? Próximo jogo nós teremos aqui o Pumas do Daniel Alves enfrentando o Clube América, uma das equipes mais tradicionais do futebol mexicano e que não vive um bom momento, né? Infelizmente, o Pumas vai jogar como mandante, e nessa partida aí a minha sugestão de aposta é a dupla chance do Pumas. Olha só as odds aqui, nós temos uma odd de 1,50 para dupla chance do Pumas. Eu acredito que o Pumas não perde essa partida. O América venceu a última, né? Venceu ali, ó, o time do Juárez, mas nessa partida aqui poderia muito bem ter perdido ou empatado, porque o Juárez no finalzinho criou muitas possibilidades e essa derrota aqui o Juárez pagou caro, né? Porque poderia muito bem ter empatado. Então, essa é a minha dica de aposta que eu deixo para vocês.
o Pumas. Dupla chance é a minha sugestão de aposta. Depois nós teremos aí o Guadalajara contra a equipe do Atlas. E agora sim, né? A equipe que eu tô vestindo a camisa aqui, ó, camisa linda, inclusive patrocínio da Coca-Cola aqui do lado. Não sei nem porque a Coca-Cola não patrocina mais as equipes do Brasil, né? Só patrocina as equipes sul-americanas. E aí o Guadalajara também é uma equipe muito tradicional no futebol mexicano, mas não vive um bom momento atualmente, né? Se a gente for olhar aqui a tabela de classificação, ó, Guadalajara é o penúltimo colocado, nenhuma vitória até então. Vai enfrentar o Atlas, que é uma equipe bem competitiva, que está um pouco à frente na tabela de classificação. O Guadalajara é uma equipe que empata bastante, né? Se a gente for olhar aqui, ó, vários empates, nenhuma vitória, mas vai jogar dentro de casa, e eu acredito que agora chegou o momento da vitória vir, porque o time do Atlas é uma equipe que joga muito mal como visitante, ainda não venceu na competição jogando como visitante, por isso que eu acredito aí que o Guadalajara consiga sair com a sua primeira vitória. E aí temos a segurança do empate, apostando no empate anula, né? O empate anula Guadalajara é uma boa opção no meu ponto de vista. Olha só quanto é que tá pagando aqui, 1,50, né? Então essa é a minha dica que eu deixo para vocês, beleza? E para finalizar, os jogos do Campeonato Mexicano e os jogos do sábado, nós teremos o Juárez, o Bravos contra a equipe do Pachuca. Pachuca também é uma equipe bem tradicional lá no futebol mexicano, e aí nessa partida o Pachuca, no meu ponto de vista, pode sair de lá com a vitória ou empate. Empate anula é minha sugestão de aposta. Olha só a quantidade de jogos que o Bravos não vence, né? Já soma aí 6 partidas sem vencer, enquanto que o Pachuca, das últimas 7 partidas que ele disputou, ele só perdeu uma pro Necaxa. E aí a minha sugestão de aposta é Pachuca, handicap 0, Pachuca, empate anula, tá certo? Então essas são minhas dicas aí para os jogos do sábado, dia 13, né? Campeonato Argentino, Mexicano, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Façam um filtro, né? Vocês podem apostar aí, né, nas análises que vocês concordarem com as minhas. Chegou a hora de falar para vocês o bilhete pronto, né? O bilhete pronto do dia. E o bilhete pronto do dia aí, eu vou deixar as duas sugestões de apostas. São elas: o Cruzeiro para vencer, né? Cruzeiro para vencer jogando dentro de casa. E a outra sugestão de aposta, eu vou deixar também aqui a equipe da Tombense, né? Tombense para não perder por 2 gols de diferença. Tombense mais 1, handicap asiático mais 1, e Cruzeiro para vencer. Eu vou deixar o bilhete pronto, 2 apostas da Série B, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e deixem algum comentário também para ajudar no engajamento aqui. Compartilhe esse canal com seus amigos apostadores para que a gente possa crescer essa comunidade, e nos vemos no próximo vídeo.